Bom dia, pessoal. Primeirão, Bom dia. prim- primeiro ano do Luiz Fernando, hein? Vocês estão Bom tirando dia. muita onda. É verdade. Deixa eu começar falando com vocês, dando boas-vindas às nossas aulas online, até o dia que Deus permitir que nós possamos retornar às atividades presenciais. Eu vou começar falando para vocês, respondendo algumas perguntas que foram feitas lá no Google Sala de Aula, com relação ao livro. O livro que eu falei lá, que perguntei, na verdade, se vocês têm, é esse livro aqui. Ou seja, o livro do 9º ano. Óbvio que vocês não têm o livro do 1º ano, né, gente? Não tem nem como. Então, eu preciso que vocês respondam aquela enquete que eu fiz lá, aquele questionário, até às 17 horas, para que eu possa dar um retorno para o professor Ângelo, e a depender da quantidade de pessoas que não tenham livro, se a escola tiver recebido mais livros de matemática, porque ela recebeu alguns livros de algumas matérias, a gente vai ver a possibilidade de entregar quem não tem. Caso a quantidade que tenha chegado na escola seja menor do que a quantidade de alunos que estão sem livro, aí não é justo entregar o livro a um e não entregar outro, aí a gente vai trabalhar com plano B e plano C. Bom, plano B é o seguinte, nós temos o livro de vocês em formato PDF aqui. Eu localizei na internet o livro, só que vocês sabem que livro não pode ser todo copiado, é crime, é plágio, né? É uma obra e esse livro custa só R$ 185. Então, ele não pode ser copiado de graça. Então, quando a gente fizer alguma atividade no livro, vocês vão ter o link da mesma forma que vocês viram lá na atividade. Então, já sabem como é, porque vocês já acessaram lá, né? Eu vou colocar sempre a aula. Eu esqueci de colocar a data nessa postagem que eu fiz ontem à noite, mas a partir das próximas eu vou colocar sempre lá. Aula 1, aula 2, dia tal, horário tal, qual é o assunto e qual vai ser o material de pesquisa, seja no livro didático, seja um link para vocês estudarem, seja, sei lá, um vídeo do YouTube para vocês assistirem, tá certo? Então, a gente vai trabalhar muito dessa forma para que vocês possam estar minimizando um pouco do impacto da falta de aula na vida de vocês. Bom, o professor Ângelo pediu para eu dar um aviso para as turmas. Ele recebeu um e-mail da Secretaria de Educação de uma denúncia que foi feita em relação às aulas online, de que os alunos não estão assistindo a aula fardados. E aí a secretaria mandou um e-mail para os diretores de escola, informando que foi enviado fardamento para as escolas e que é para nós conscientizarmos vocês da importância de utilizar o fardamento no momento da aula online. Então, assim, vocês coloquem uma coisa na cabeça de vocês. Vocês estão tendo liberdades no ensino online que vocês não teriam se tivessem na aula da escola, por exemplo. Então, digamos, na escola vocês sabem que não podem comer dentro da sala de aula, né? Sempre o Iracema, o pessoal do portão, ficava de olho em vocês quando vocês entravam de geladinho, quando vocês entravam com biscoito, alguns ainda tentavam comer escondido, mas não pode, né? E aí, vocês em casa, vocês têm a liberdade para estar assistindo minha aula, por exemplo, e estar comendo, estar tomando um suco, um refrigerante. Contanto que vocês não abram a câmera para fazer inveja para ninguém, né? Mas assim, fiquem muito atentos a isso. E quando vocês tiverem, por exemplo, que sair para ir no banheiro, deixem o áudio ligado se tiverem no computador, ou levem o celular com fone de ouvido, né? Porque ninguém, cuidado para não estar no banheiro e dar descarga e a gente ter que ouvir vocês com o fone aberto fazendo as necessidades. Então, é a vida privada de vocês, todo cuidado é pouco, vocês ainda são
menores, né? Não tem ninguém aqui com mais de 18 anos para ser responsável pelas próprias atitudes. Então, vocês precisam estar muito atentos com isso. Até porque todas as atividades de vocês são e serão gravadas e são acompanhadas pela secretaria. A hora que a secretaria quiser procurar lá qualquer escola, sortear uma escola e saber se o professor está dando aula naquela escola, vai que chega lá, professor Ivandro do Luiz Fernando, aí tá vendo eu falando essas coisas com vocês, mas sabem que eu estou falando para orientá-los quanto à melhor postura em relação às nossas aulas. Certo? Bom, áudio, eu não preciso nem dizer, vocês aqui estão nota 10, todo mundo de áudio fechado, não atrapalha, não causa ruído. Se por um acaso alguém estiver assistindo a aula junto, cuidado, porque às vezes a captação de um celular interfere no outro, e aí fica um chiado chato, que para quem está ouvindo, às vezes até compromete um pouco a nossa capacidade auditiva. Então, observem isso. Aí deixe um com o áudio ligado e o outro celular, se for o caso, ou computador, desativa o áudio para não dar essa interferência. Alguns materiais, vocês sabem que tem aquela questão do delay, né, que são segundos de transmissão, de diferença. Quem assiste televisão, quem assiste jornal, vê que às vezes o jornalista chama lá, a Jéssica chama no estúdio o repórter fica lá com cara de abestalhado olhando. Aí, se vocês contarem os segundos, normalmente dá entre 3 e 5 segundos, é o tempo que ele recebe o áudio lá onde ele está para poder responder. Então, a gente fica assim, responde, fala, parece que não está ouvindo, mas, na verdade, isso é o delay, que aconteceu no vídeo que a gente gravou para homenagear vocês na segunda-feira, certo? Então, assim, eu quero fazer alguns combinados com vocês. Essas orientações da direção da escola eu já estou passando para vocês. E quem tiver alguma pergunta para fazer, é só levantar a mão, que eu estou acompanhando aqui pelo chat, e aí eu tenho como ver quem é que fez a solicitação da fala. E aí abre o microfone, fala de boa, tranquilo, porque a gente não tem isso. Como é que nós vamos trabalhar, pessoal? Nós vamos trabalhar, vocês já sabem os nossos horários, todas as quartas-feiras, das 11 às 11h30. Então, nós só temos 30 minutos de aula. Das 11h30 ao meio-dia, a aula de vocês é com a professora com o professor Alessandro, que vai ser o substituto de professora Silvia, dando aula para vocês de ciências. Então, aqui, ó, ainda bem que eu botei meu celular no silencioso, ó. A TIM me ligando, oferecendo plano. Então, o que acontece? Isso pode acontecer de cair a conexão, minha ou de vocês, às vezes aparece o nome de alguém aqui, fulano saiu da reunião, aí daqui a pouco fulano saiu da reunião, daqui a pouco fulano saiu da reunião. Então, a gente sabe que isso acontece porque a conexão está caindo. Ah, professor, e como é que eu vou ficar, então? Como é que eu vou assistir a aula com a conexão caindo? Não se preocupem. Importante vocês assistirem mas se, por exemplo, a internet está ruim, não tem como vocês acompanharem a aula toda, essa aula vai estar gravada, certo? Quando terminar a aula da gente aqui, essa aula ela vai automaticamente para o Google Drive, meu Google Drive, certo? Ela fica, como a gente chama, na nuvem. E aí, depois do processamento dela, eu salvo essa aula no meu canal do YouTube. É por isso que eu pedi a vocês que assistissem novamente ao vídeo da segunda-feira. Porque ali, que eu disse assim, curtam, compartilhem, assistam lá. Porque assim vocês vão entrar no meu canal e, a partir daí, tudo que eu postar, vocês podem ter acesso. Inclusive, se eu der uma aula, porque 30 minutos vai ser um tempo muito curto, e aí eu estou conversando com vocês, e eu não consegui fazer com que vocês entendam o assunto, aí vocês podem chegar lá no YouTube, no meu canal, e assistir a aula de novo. Pode pausar, pode voltar. Então, é coisa que vocês não têm esse tipo de facilidade na escola, né? Não tem como fazer o professor calar a boca e voltar 5 minutos para entender o que
o professor falou antes. E no vídeo vocês podem fazer isso. É só pausar, voltar e ouvir de novo. Então, são coisas que parecem bobagem, mas que podem facilitar muito a vida de vocês. Da mesma forma, a gente vai tentar fazer dessas nossas aulas, aulas diferentes, aulas descontraídas, aulas com tecnologia, que é uma coisa que vocês gostam muito. Eu estava brincando na segunda-feira, não sei se foi na live de vocês, mas eu vejo algumas pessoas que me seguem lá no Instagram, quem não segue ainda, professor.ivandro, eu vejo vocês postarem vídeos no TikTok, eu vejo vocês fazendo ao vivo, eu vejo vocês com postagem no Reels, né? E tudo isso que a gente vê vocês fazendo, agora vocês têm a possibilidade de fazer também para a escola. Então, é uma coisa que vocês já dominam, é uma coisa que vocês sabem fazer. Então, eu já tenho algumas atividades programadas. Na verdade, eu já planejei todas as nossas aulas. Nós vamos ter, até dezembro, 168 aulas. Todas no computador, professor? Não. Não são todas no computador. Serão algumas no computador e as outras serão vocês que vão responder para mim se vocês fizeram ou não. É por isso que o professor Ângelo falou, professora Vanisa, professor Alex, da importância de vocês fazerem as atividades. Porque vai estar lá no meu planejamento dito assim, a aula 3 é para os meninos fazerem um exercício. E eu vou estar orientando vocês pela internet, pelo Google Sala de Aula, pelo Google... que tem gente que me pergunta as coisas também pelo Instagram. Então, isso é aula. E vai contar como aula. Aí, se, por exemplo, né, vou pegar aqui, Margarete. Margarete não fez o exercício daquele dia. Então, ela já está perdendo ponto, vamos dizer assim, entendeu? É como o professor Alex falou, tudo que vocês fazem no Google Sala de Aula fica registrado. E a secretaria vai acompanhar a frequência de vocês através disso. É por isso que a gente bota lá prazos. Né? Como eu botei lá na enquete, até às 17 horas de hoje. Então, quando passar esse prazo, o meu Google Sala de Aula diz que vocês estão atrasados. Quando ele bota assim para mim, atribuído, significa que eu mandei a atividade para vocês. Então, ele está me dizendo que vocês receberam a atividade no e-mail de vocês. Aí, o que é que ele me diz? Quando vocês respondem, o meu Google de Sala de Aula diz assim, devolvido. E aí eu já sei que vocês responderam, está lá o nome de vocês todos que já responderam. Se vocês devolverem a atividade depois do prazo, pode devolver, se eu permitir na atividade, pode. Mas eu posso fazer alguma atividade para vocês e eu já na hora de preparar a atividade dizer assim, não pode responder depois do prazo. Aí vocês já não tem mais como fazer. Mas se puder, mesmo podendo, vocês na hora que vocês me respondem, aparece assim, devolvido com atraso. Olha como o Google Sala de Aula é fofoqueiro. Então, eu já sei que vocês devolveram, mas não devolveram no momento certo, no momento que era para devolver. Isso tudo conta pontos, o Google faz o somatório da nota de vocês automaticamente. Então, é interessante, mas, por outro lado, é algo que vocês têm que estar ligados para não ter nenhum problema depois com a nota de vocês. Não é, Jean? Quis ideia, é mesmo, quis ideia. É por aí. Rafael pediu a palavra, vou deixar Rafael falar logo, porque eu tenho alguns outros avisos para dar, e nós já passamos 15 minutos de aula e eu vou explicar como vai ser nossas aulas a partir de hoje. Diga, Rafael. Eu queria saber se a gente vai ter a implantação das novas matérias do ensino médio. Tipo meu Deus. Química, coisas Que assim. pergunta difícil, cara, que você me fez. Olha só, gente, sinceramente, ninguém sabe ainda como vai ser. Nós fomos pegos de surpresa, eu acredito que algum professor já tenha falado isso com vocês, vocês já tiveram aula segunda, já tiveram aula terça, se não falaram, né, normalmente o professor Evandro, que é o mais língua solta mesmo, eu digo a vocês, é o seguinte, nós não sabíamos o que ia acontecer com vocês, a verdade é essa. Né, quando foi proposto o retorno das aulas online, a secretaria deixou vocês no limbo. O que seria o limbo?
Vocês não estavam nem no Luiz Fernando e nem em nenhuma outra escola. Por quê? Porque o Luiz Fernando não tem ensino médio de dia. E para vocês irem para outra escola, vocês precisavam fazer matrícula. E aí, como é que fica se vocês forem para outra escola? Quem é que vai dar o assunto do 9º ano a vocês? Que vocês deixaram de ver? Então, assim, a gente ficou sem saber como é que ia ser feito isso, e a própria secretaria, aparentemente, também não sabia o que ia ser feito. E o que eles fizeram, então? Eles resolveram colocar vocês, manter vocês no Luiz Fernando, a gente vai trabalhar 21 semanas com o assunto do 9º ano, e aí, meu filho, quando estiver chegando lá para semana 19, semana 20, aí você pode me fazer essa pergunta de novo, que eu vou lhe responder o que é que vai acontecer. Mas assim, para acalmá-los. Matemática você já tem, professor Ivandro. Português você já tem, professora Luísa. História você já tem, professora Jane. Geografia você já tem, professor Guerreiro. Ciências é o professor Alessandro, e ele pode continuar com biologia, que é equivalente. Vocês teriam artes, vocês já têm, educação física vocês já têm, só que mudaria algumas disciplinas diversificadas de vocês, vocês não teriam mais educação científica, humanidades, nem práticas integradoras, e entrariam disciplinas novas do ensino médio, e além dessas entrariam, por exemplo, as que você, Rafael, citou, química, física, sociologia, filosofia. Então, vocês teriam aí, pelo menos, mais 4 matérias que são da base comum, como a gente chama, que não são diversificadas, e que a secretaria, até lá, vai ter que dar conta de arrumar professor, certo? Então, por hora, a gente vai se preocupar só com o 9º ano, por isso que eu comecei a nossa aula hoje falando da questão do livro. Então, a gente começa com o livro do 9º ano, não vamos nos preocupar com o livro do 1º, não vamos nos preocupar com o professor do 1º por enquanto, tá certo? Quando estiver chegando mais perto, aí a gente tenta responder essas perguntas para vocês. Jean tinha levantado a mão, baixou, quer falar alguma coisa, Jean? Diga aí. Respondi, Rafael, sua pergunta, se respondi, pode baixar a mão. Diga, Jean. Eu não quero falar nada, não. Você levantou a mão aí, por isso que eu perguntei. Deixa eu ver, quem mais quer falar aí? O William abriu o áudio aí, é o quê? Perturbação, é? Pra mandar Jean falar logo. Ah, A tá. boca. Você é pai dele, é? Tô. Tá certo. Ah, moleque. Bom, 21 semanas são quantos meses? Cada mês tem 4 semanas, Natália. Então, você faz a conta aí, né? 21 divide por 4 vai dar quanto? Estou esperando alguém responder. Pode abrir o microfone e falar. 21 dividido por 4. Não é para responder rindo, não. 5, né, gente? Então, pelo menos, a gente vai ter aí pelo menos 4, 5 meses só de 9º ano, depois que a gente vai passar para o 1º ano. Pelo que a secretaria falou, a gente só vai começar o 1º ano lá para julho, mais ou menos, junho, julho, que aí a gente leva o 1º ano até dezembro. Até o final do ano, a gente leva o 1º ano. Ok? Bom, deixa eu ver aqui. Quem mais que fez alguma pergunta aqui? Ninguém fez. Eu tive que dar autorização a uma pessoa aqui para acessar a aula. Deixa eu ver. Não me lembro quem foi. Mas, deixa eu ver aqui no chat se eu consigo visualizar quem foi. Não tenho como visualizar. O que é... Não entendi, professor, se eu teve que dar autorização, eu não precisei de autorização. Como é essa história aí? É o seguinte, gente, vocês só podem assistir a aula com o e-mail do Inova, certo? Então, evitem acessar o Google Sala de Aula. Então, alguém está dizendo aqui que foi você, Deise. Eu me lembro que teve algumas atividades
que o professor Ângelo fez, que tinha a foto de seu pai na tela. Então, provavelmente você estava utilizando, ou você, ou seu irmão, estavam utilizando o celular de seu pai. Então, tomem cuidado quando vocês fizerem isso. Lembre-se sempre de, quando vocês usarem o celular de alguém, adicionar também o e-mail de vocês do Inova no celular. Tá certo? Então, Felipe está dizendo que o pai de Deise queria assistir a aula. Não tem problema nenhum ele assistir a aula. Tem gente, galera, que não tem o celular. Né? Tem colega de vocês que não tem. E tem que acessar pelo celular do responsável. Mas, assim, quando isso acontecer, lembrem-se de colocar sempre, de cadastrar o e-mail do Inova de vocês. Lembrem-se de cadastrar o e-mail do Inova de vocês. Ah, professor, mas eu estou assistindo aula de qualquer jeito. Não. Por que não está assistindo aula de qualquer jeito? Porque o que for para o Google Drive de vocês, o que for para o Google Sala de Aula de vocês, o que for para o e-mail do Inova de vocês, se vocês acessarem por um e-mail que não seja da secretaria, vocês não vão ter como ter acesso. Porque a gente não tem como mandar nenhum link para vocês em um e-mail que não seja um e-mail do Inova. Entenderam? Então, vocês precisam estar muito atentos a isso. É um negócio que, às vezes, a gente, se não prestar atenção, a gente se atrapalha. Eu mesmo, eu administro 5 e-mails do Google. Né? O meu pessoal, o do Inova e mais 3 e-mails institucionais. Então, às vezes, a gente está fazendo alguma coisa e, se não observar, a gente está fazendo e salvando no e-mail errado. E aí vocês vão ficar procurando e vocês não vão encontrar o material depois e vão achar que não fizeram. Vai ser uma bagaceira na feira, como vocês dizem. Bom, eu já falei dos acessos pelos e-mails de fora. Hoje eu permiti, mas a partir da próxima aula eu não vou poder mais permitir. Tá certo? Então, vocês organizam aí esse acesso de vocês. E também avisei sobre fardamento, que vocês têm que usar. Ah, professor, mas eu não tô... vai ter que abrir a câmera sempre? Na minha aula, não. Mas algum professor de vocês pode ser que queira ver vocês direto aqui na tela. Entendeu? Então, se o professor quiser, vocês vão ter que estar com a câmera aberta e tem que estar com a farda vestidos direitinho, porque senão vocês podem ter algum chamado da própria secretaria que vai ter acesso a todos os vídeos que a gente deixar gravado, e a gente tem que gravar todas as aulas. Aí vocês vão me perguntar, professor Ivano, mas por que tem que gravar todas as aulas? Olha só, gente, nós temos aqui agora 34 pessoas na sala. Nossa sala é formada por 49 alunos. Ou seja, estão faltando aqui 15 colegas de vocês. Sim, professor Evandro, por que essa galera não está? Por vários motivos. Eles podem não ter celular e nem ter internet, e aí eles vão ter que receber as atividades deles impressas na escola. Ou então, eles não têm como acessar o celular agora, porque o celular está na mão do pai, está na mão da mãe que está trabalhando, eles só podem acessar à noite. É por isso que essa aula tem que ser gravada, porque quando o Google Drive processar essa aula, eu vou subir, como a gente fala, né, upload. O upload é subir essa aula para o YouTube. E aí, esse estudante, depois ele vai olhar lá na minha sala e vai ver a mensagem. Quem perdeu a aula já está lá no YouTube. Aí o link, eu vou postar o link, aí a pessoa vai poder assistir a aula novamente. Ok? Bom, gente, como vai ser, como vão ser, como serão as nossas aulas? Beleza. As nossas aulas... Tem que usar a camisa assim, Cauã. Estou aqui vendo. Só avisando a vocês que o chat também fica gravado, viu? Depois eu leio tudo que vocês disseram aqui. O canal é o canal do meu canal mesmo, o que vocês pegaram o link do vídeo de segunda-feira. Tudo que vocês estão falando aí, que eu não estou conseguindo ler automaticamente, eu leio depois que a aula terminar, viu? Só para avisar vocês. Bom, é o seguinte, então, como é que a gente vai fazer?
vocês já sabem, nossas aulas serão todas as quartas-feiras, das 11 às 11h30. Então, já falta 4 minutos para acabar nossa aula. Olha como passa rápido. Professor, e 30 minutos vai dar para o senhor dar o assunto? A gente vai dar o assunto em 30 minutos. Certo? E se eu ficar com dúvida alguma coisa, aí você vai assistir o vídeo depois de novo. Se você continuar com dúvida, aí você vai lá na minha sala de aula do Google e aí você me pergunta. Não tem problema nenhum. Cada aula que fica postada, vocês podem fazer o comentário que vocês quiserem ali, perguntar tudo. Professor, não entendi isso. Como é que faz aquilo? Como vocês perguntaram sobre o livro didático. Então, ali vocês podem perguntar tudo. E aí eu vou respondendo. Fora isso, nós temos um outro encontro, todas as quartas-feiras, às 16 horas. Então, a gente vai se encontrar sempre. Quarta-feira, às 11 da manhã, das 11 às 11h30, e à tarde, das 16 às 16h30, das 4 às 4h30, também conhecido, ok? Então, esse horário da manhã vai ser o horário para dar aula. Então, eu vou chegar aqui, eu vou botar o assunto, eu vou usar aqui a minha mesa digital que eu comprei, a minha caneta digital que eu comprei para dar aula a vocês. Comprei aqui uma mesa digital. Nossa, que legal. Tô todo chique. Tô escrevendo igual a criança. Vou projetar aqui para vocês verem como vai ser nossa aula. Vocês vai parecer que vocês estão vendo o quadro branco da escola. E eu vou poder escrever o que eu quero passar para vocês no quadro. Deixa chegar, compartilhar. Pronto. Me avisem aí quando vocês estiverem vendo. Já estão? Tô vendo não, mentira, tô vendo. Pronto. Quem tiver no celular, galera, eu aconselho colocar o celular no formato paisagem, celular deitado, na horizontal, para ver melhor a tela. Então, por exemplo, quando a gente for estudar equação do segundo grau, eu com essa mesa digitalizadora, que eu ainda estou aprendendo a escrever, aí eu vou chegar e vou dizer, ó, galera, a equação do segundo grau é a equação do tipo... Deixa eu colocar aqui em caneta que está em borracha. Pronto. Aí eu vou escrever e dizer, gente, ó, a equação do segundo grau é a equação do tipo x² mais 5x menos 6. Como é que eu sei, galera, que essa equação é uma equação do segundo grau? Por causa do expoente 2. Então, ó, segundo grau, expoente 2. Se a gente estivesse estudando uma equação do terceiro grau, seria expoente... O quê? Digam aí, em coro. 3. Beleza. Então, assim, vocês vão estar tendo a impressão na tela de vocês que eu esteja escrevendo no quadro, ó. Então, estou riscando aqui tudo e vocês vão ver eu riscando aí também na tela de vocês, como se eu estivesse riscando no quadro. Assim é mais fácil, porque eu tenho como... Aí eu tenho até meu apagador virtual, ó, que chique, ó. E aí eu tenho como desenhar aqui os gráficos, fazer aqui com vocês a matemática mais perto. Naquela criança quando compra material novo. Isso, porque você não viu quando isso chegou aqui, que eu fiquei o dia todo aqui brincando. Então eu posso, ó, desenhar aqui um gráfico, ó, eixo X, eixo Y, o gráfico corta aqui, ó, na origem, e aí a gente vai aprendendo assim juntos a fazer. A minha pergunta para vocês é: vocês conseguem enxergar bem aí o que eu estou escrevendo? Dá para a gente trabalhar dessa forma? Sim ou não? Sim. Comigo dá. Pronto. Então, foi o meio mais fácil que eu achei para a gente poder trabalhar nossas aulas. Então, de manhã, a gente vai dar aula dos assuntos. De tarde, vai ser o que eu estou chamando de plantão de orientação. Então, de tarde, eu vou estar orientando vocês nas atividades, vou estar orientando vocês como é que vocês devem fazer o que a gente está propondo.
Como hoje eu estou começando com uma apresentação da metodologia de trabalho da gente, de tarde eu vou começar o assunto. Então, de tarde eu vou fazer uma revisão do que a gente estudou antes da pandemia, tá certo? E aí, na próxima semana, de hoje a 8, nesse horário, aí a gente vai fazer as aulas, e aí vocês vão ver com o tempo que vai ter a apresentação de vocês, e a gente vai gravar a apresentação de vocês para jogar no YouTube, então a galera vai aparecer para falar, vai ser bem divertido. Vocês vão fazer vídeo para mim, eu já preparei algumas coisas que eu vou querer. Não vou não, viu? Que vocês vão ter que pesquisar geometria, fazer umas entrevistas, algumas coisas dentro de casa, enfim, vai ser bem bacana. O Andy levantou a mão, deixa o Andy falar para a gente encerrar, porque já deu o horário e vocês vão ter aula com o professor Alessandro. Diga, Andy. Não, professora, só para perguntar como era o nome do aplicativo que o senhor fez o exemplo do número lá de matemática. Esse que eu fiz a equação agora aqui? Foi. Não, eu usei aqui o PowerPoint, eu estou escrevendo no PowerPoint normal, só que a diferença é que quando a gente faz isso no Google Meet, vai ficar gravado lá, entendeu? Tudo que eu escrever vai ficar gravado. Aí quem não assistir na hora, assiste depois, para não perder o assunto. Beleza? Mais alguma pergunta? Quem é esse professor Alessandro? Eu não gosto dele. Professor Achei Alessandro muito coerente. se apresentou no vídeo de máscara, mas aí vocês vão conhecer Ele é feio. daqui a pouquinho, porque eu acredito que o professor Ângelo já deva ter colocado o link lá no grupo. Quero professora Silva de novo. Professora Silva já se aposentou. Você agora Petição, problema dela, ela volte. só nas petição bolas pra ela das voltar. crianças. Hashtag Volta Olha, Silva. Avisem, Hashtag por Volta favor, Silva. Avisem aos colegas de vocês que não conseguiram estar na aula, que a aula já começou, faltam 15 pessoas, e se vocês souberem que alguma dessas 15 pessoas não tem como acessar, porque não tem internet, porque não tem computador, por favor, avisem o professor Ângelo, porque às vezes a pessoa tem vergonha de dizer, e não é problema nenhum, isso, porque é a individualidade de cada um, mas a gente precisa saber para a gente poder chegar também a essas pessoas, tá certo? Deus abençoe vocês e até 4 horas, se Deus quiser. Agora vocês podem sair da sala, eu vou cancelar a gravação aqui, porque vocês vão para outra aula de professor Alessandro.